as pessoas copiando e colando código e estando nem aí, subindo o SaaS cheio de vulnerabilidades. Então, a única coisa que a gente tem para dizer é: vibe coding não vai te tornar sênior. Vamos ler esse artigo aqui no Dev News do Braverat. 3 minutinhos de leitura, acho que a gente consegue ler tudo direitinho aqui juntos. Então vamos lá, zoom aqui. O vibe coding não vai te tornar sênior. Às vezes me pego refletindo sobre as transformações que acontecem no mundo do desenvolvimento de software. De uns tempos pra cá, surgiu o termo que tenho visto bastante em fóruns, YouTube, até mesmo no LinkedIn, o tal do vibe coding. E é só sentir a vibe, né? 90% das vezes é só a gente sentir a vibe. A expressão fala sobre entrar na vibe. E é praticamente esquecer que existe o código por trás de tudo. A ideia é usar a inteligência artificial para gerar código a partir de descrições em linguagem natural. Como se bastasse dizer que era um cadastro de usuários para ter tudo pronto magicamente. Incrível, né? Vocês não acham incrível? Eu acho incrível. Eu acho maravilhoso. Na verdade, eu nem sei porque ainda existe programador. É só eu te largar pra IA, é só largar o prompt pra IA e nos dá pronto, né? Quem nunca sonhou em agilizar o desenvolvimento, economizar esforço e pular direto para a parte final do projeto? Nos primeiros prompts e rascunhos parece até uma espécie de mágica. Você descreve o que a IA quer, você descreve o que quer e a IA cospe um bloco de código que funciona. Ou deveria funcionar, né? Mas foi só no momento de lidar com questões mais complexas que o seu código vai virando uma bagunça, por melhor que a IA seja. Fora que não dá para evoluir como desenvolvedor ignorando a compreensão real do que está acontecendo lá embaixo nos bastidores das aplicações. Realmente, de fato, é impressionante como tu pede pra IA fazer alguma coisa e ela se perde muito fácil, né? O pessoal tava elogiando esse novo... Caralho, meu cabelo ele não consegue ficar decente. O pessoal tava elogiando um novo modelo da OpenAI, que já não é mais o novo modelo, né? Que era o GPT-4o. E agora tem o Omni, e agora tem o Omni Plus, e enfim. Grupo de marketing da OpenAI fudendo tudo, né? Mas o pessoal tava elogiando da maneira que gera imagens, e realmente é impressionante, né? Tanto que deu toda aquela treta lá com o pessoal do Estúdio Ghibli. Porém, eu sinto que conforme o tempo passa, parece que eles vão diminuindo a potência da IA, da última IA que eles lançam, para poder aumentar essa potência para a próxima e vender mais a próxima do que a que tem atual, sabe? Por que eu sinto isso? Teoria da conspiração. Mas quanto mais eu peço para IA, lá no começo que saiu o GPT-4o, eu falava pra ele, ó, me gera uma imagem assim. Agora gera essa mesma imagem, só que com o braço um pouco mais pra cima, dando um tchau. Um exemplo, sabe? De um personagem de anime, ou de personagem do Estúdio Ghibli. E ele fazia isso direitinho, sabe? Só que, por exemplo, hoje eu levei 3 horas pra poder gerar um prompt de imagem como se fosse um quadrinho baseado em mim. Vai sair no meu Instagram lá e vai ser. Vocês vão ver, eu fiz com o IA mesmo, foda-se, tá ligado? E eu levei 3 horas pra tomando um pau daquilo. Fui gerar lá com o IA pra poder postar no Instagram e levei 3 horas, cara, porque eu pedia pra ele fazer uma coisa e ele remodelava toda a estrutura do personagem e fazia uma coisa totalmente diferente. Mesmo eu pegando falando assim, ó, faz o mesmo boneco, só faz com, sei lá, ele tomando um café. Ou faz ele, sei lá, estudando. É o mesmo boneco. Fazer o mesmo boneco, só uma posição diferente. E aí, obviamente, não entendia, né? Então levou um tempinho, mas enfim, vai estar lá. A grande promessa é acelerar o desenvolvimento e reduzir a barreira de entrada. Muita gente que está começando curte essa abordagem, porque é um jeito rápido de ver resultados na tela. Ao simplesmente aceitar o código gerado sem entender a lógica, a sintaxe e as boas práticas envolvidas. Podemos ficar reféns de uma espécie de caixa preta. Realmente eu concordo. Eu não sou do time do... Eu não acho que para quem está aprendendo programação não deve utilizar IA. Eu acho que tem que utilizar IA para poder te desenvolver, para tu poder entender melhor as funções, para tu poder fazer até exercício, mas tu copiar e colar eu sou totalmente contra. Eu acho patético isso.
Eu acho extremamente patético isso, mas o que eu vou te dizer, né? Quando surge um bug ou quando precisamos escalar o sistema, a magia se desfaz e a gente percebe que não dá para pular etapas essenciais do aprendizado. A ilusão da velocidade sem profundidade. Quando surge um bug ou quando precisamos escalar o sistema, a magia se desfaz e a gente percebe que não dá para pular etapas essenciais do aprendizado. Realmente, é muito mais difícil tu que é iniciante entender um código que tu só tá copiando e colando do que... E até mesmo um cara que é mais pra frente, assim, mais pra frente aqui. Um cara que é mais experiente é um pouco mais chato de tu entender o código que a IA te dá, porque para um iniciante é difícil porque ele não entende. Mas pro cara que é experiente, ele vai ler o código e ele percebe que a maioria daquele código é um lixo, sabe? Então é uma merda de tu te posicionar, tu te tentar resolver um bug dentro do código, sabe? E mesmo se tu pede pra IA resolver aquele bug, ela vai reestruturar todo o código e vai acabar removendo alguma coisa que tu quer, tipo, que não precisava, né? Cloud .NET 3.7. Geralmente eu uso a IA para poder desenvolver uma lógica, tipo, eu tenho esse problema aqui e eu precisava fazer X coisa. Como é que tu acha que eu poderia desenvolver isso, sabe? Aí eu pego o Cloud, eu pego o GPT, eu largo essas duas informações, eu vejo que eles me trazem e eu mesmo comparando com o que eles me entregam, eu desenvolvo a minha própria lógica, sabe? Às vezes eu tô com a cabeça tão fritando no código que eu acabo nem me perdendo na lógica, sabe? E não, às vezes não vale a pena eu ficar insistindo em perder tempo em desenvolver essa lógica do que eu só pedir uma ajuda e desenvolver ela melhor, entendeu? Vamos lá. A ilusão da velocidade sem profundidade. A verdade é que o Vibe Code possibilita criar MVPs ou pequenos scripts bem rápido. Mas esse ganho aparente de velocidade pode se tornar um obstáculo quando nós deparamos com projetos complexos que exigem decisões de arquitetura, padrões de projeto, testes robustos ou refatorações. Nesses casos, não dá para cortar o caminho. Precisamos conhecer a linguagem, entender os algoritmos, as estruturas de dados e tudo que envolve aquele projeto. Você quer crescer na carreira de dev? Quer se desenvolver como programador? Sinto muito, mas o Vibe Code não vai te levar para o nível sênior. Na verdade, o Vibe Code ele não vai te levar para lugar nenhum, sabe? É muito foda dizer isso. Mas eu acho que o Vibe Coding ele te ajuda a tu desenvolver ferramentas para ti, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz totalmente cunhar em 1 hora um conversor codec de HEVC para .mp4. Eu sei que não é .mp4, mas eu converti aquele modelo de vídeo que o iPhone faz quando ele grava em ótima qualidade, mas não consumindo tanta memória. E os editores de vídeo não lê ele. E os que tinham online, esses conversor online que tinha, era tudo pago. Então eu fiz um na minha própria máquina, sabe? Eu subi um servidor Node, gerei o código por IA e fiz o meu próprio conversor. Eu até postei no Instagram esses tempos aí. E foi uma ferramenta é uma ferramenta que eu utilizo pra mim. Eu não subi porque eu não confio no código que a IA vai me dar, sabe? Eu não parei pra ler o que o código da IA faz. Não parei. Mas eu não subi porque eu não confio, sabe? Eu não tenho como confiar. Então é uma coisa que eu uso pra mim. Porque eu vou lá, converto o vídeo numa ótima qualidade, mantendo a qualidade do vídeo, do áudio, e subo pra minha máquina pra poder fazer a edição do vídeo, sabe? Mas é uma ferramenta que eu utilizo pra mim. É um exemplo, na verdade. Eu acho que tu utilizar ferramentas como Dev, fazendo Vibe Code, eu não vejo problema. O problema eu vejo os idiotas falando: fiz um microsas só utilizando IA e subi pra produção e tô ganhando um monte. Cara, beleza, tipo, assim como é fácil de construir, também é fácil de derrubar. E esse é o problema que eu vejo. Com o aumento muito forte desse negócio de Vibe Coding, dessa ilusão da programação, as IAs estão caminhando cada vez mais para não substituir os devs.
É isso que eu vejo. Eu não vejo o cenário de que que as IAs vão substituir os devs e que vamos gerar código e aí tu nunca vai conseguir confiar no código da IA, cara. Tu nunca é muito forte, porque a gente tá evoluindo de uma maneira muito rápida, mas eu não vejo a gente como sendo substituído pela IA nesse sentido. Eu vejo a gente sendo, na verdade, a gente mais validando o que a IA nos traz. A gente sendo mais experiente e validando que a IA vai cuspir na nossa tela ou dando manutenção em código antigo da IA, sabe? Nesses códigos que estão sendo gerados hoje, a gente vai dar manutenção mais pra frente, sabe? Eu vejo muito isso. Para crescer na carreira de desenvolvimento, não basta você saber fazer funcionar. É preciso entender por que aquilo funciona e como pode ser otimizado, mantido e escalado. Você vai lidar com situações que exigem pensar na arquitetura do sistema, na segurança, na performance, nas integrações e em tantos outros detalhes que vão aparecendo enquanto o software cresce. O desenvolvedor sênior tem a missão de desenhar soluções, identificar pontos fracos, liderar equipes e ensinar profissionais mais novos. Verdade. E isso a IA não faz. Ela tenta te explicar muito bem, só que a maioria dos desenvolvedores júnior só copia e cola, né? E acaba lendo. Tudo isso pede bagagem sólida, uma visão mais ampla do projeto como um todo e um domínio profundo das tecnologias envolvidas. Estamos acostumados a só dar comandos para IA, sem mergulhar na lógica e nos fundamentos, nada disso vai acontecer. Por isso, acredite, se o seu objetivo é evoluir na carreira, não negligencie as bases sólidas. O famoso sentar a bunda na cadeira até entender o que está acontecendo ali atrás do seu VS Code. É nessa consistência que nasce a verdadeira maturidade técnica. É verdade. Por que eu concordo com isso? Porque estou desenvolvendo um projeto próprio. Eu canso de dizer isso. Estou desenvolvendo um projeto próprio. Tu vai lidar com problemas. Tu vai lidar com problemas muito mais reais. Tu vai lidar com problemas de uma produção. É um projeto teu, mas tu tem que subir o projeto, sabe? Isso é fato. Tu tem que fazer um projeto e subir ele. Ponto. Não tem o que dizer. E tu subindo esse projeto, ele vai ser um projeto que vai estar em produção. E tu vai lidar com esses problemas. As pessoas testando, ou tu testando, pedindo para amigos testar, tudo mais, as pessoas vão. O usuário vai enxergar muito mais do que tu enxerga do teu código, do teu programa. E aí tu vai lidar com bugs, problemas e tu vai desenvolver a melhor ferramenta, que é a pesquisa, cara. Cara, quantas vezes eu não canso de ir atrás de documentação, de função antiga, de problemas que estão acontecendo no Stack Overflow. Claro que a IA me facilita muito mais esse trabalho de busca hoje em dia, né? Mas eu digo que é importante tu ter essa percepção de que tu precisa lidar com problemas reais e não só largar na IA e pedir para ela resolver. Tu até pode largar para ela resolver, mas tu tem que entender como que ela resolveu e tu tem que resolver por conta. Resolve tu primeiro por conta própria e depois, tipo, tu larga na IA para ela tentar resolver, sabe? E aí tu começa a entender. Pede para ela te explicar por que que ela fez aquilo e como que ela fez aquilo. E tu começa, assim tu vai poder ir estruturando, vendo medidas que como tu pode resolver aquele problema de outras maneiras. Enfim, cara, é muito melhor tu sentar a bunda e codar do que tu pedir pra IA fazer as coisas pra ti, né? Sendo assim, aproveite as vantagens da IA, mas use do jeito certo. Não esqueça de tirar tempo, vai precisar de muito tempo para estudar os fundamentos. E nesse equilíbrio que a mágica verdadeira acontece, quando você domina a ferramenta em vez de ser dominado por ela. Muito bom o artigo. Gostei muito desse artigo aqui do Craveratti. É legal. E sabe, tem uma coisa que eu notei que foi no começo do ano, cara. Todo mundo tava falando mal de um cara lá que tava todo mundo falando mal, que ele só copiava e largava da IA. Ó, copiava o código, instalava lá os NPMs, Aparentemente instalou. Beleza, agora o código. as bibliotecas. Nossa, nem é um código tão grande. Pensei que fosse ser um código maior. Copiava e colava e rodava. E o que teve de gente reclamando na época. Cara, não tá na história, tá ligado? Aqui na época, a programação orientada a ChatGPT. Todo mundo falava mal
disso na época aí hoje gourmetizaram pra Vibe Code. Atiraram pedra no Jesus da programação. Ele correu pra hoje as pessoas do Vibe Code encaminhar. E essa é a real.